Então, é justamente sobre isso que eu quero falar em poucos minutos. Lucas capítulo 15, uma passagem muito conhecida. Oh, aleluia! Meu Deus. Versículo 11 diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele partiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Por que dissolutamente, irmãos? É vivendo uma vida desenfreadamente, uma vida sem freio, sem limite. Uma vida que pode tudo, faço tudo porque eu posso. Mas poucos dias depois, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Por mais um, e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos para apacentar os seus porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Por mais um, e tornando ele em si, disse: quantos jornaleiros ou quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, disse ele, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Aí ele vai dizer para o pai: faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido, ponde na mão dele um anel e sandálias nos seus pés, e trazei o melhor bezerro cevado, e matai, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Repare que a festa, antes de começar no céu, ela começa onde? Na terra. Amém? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. Irmãos, quando nós lemos essa passagem, nós podemos extrair muitas lições, muitas lições. Mas eu quero apenas me ater a algumas lições, e que essas lições, irmãos, sirva para mim e sirva para você. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o nércio, ele ouve as palavras e não a pratica. Mas o sábio, ele ouve as palavras, guarda no coração e as pratica. Aí Jesus vai fazer a comparação que você já sabe, daquele outro homem que construiu a casa na areia e o outro na rocha. O que eu aprendo em primeiro lugar com essa passagem que nós acabamos de ler? Que a gente é que complica tudo nessa vida. Eu já vi muitos pregadores dizer que Deus complica para depois descomplicar. Eu não concordo com isso. O Deus que eu sirvo, ele não é um Deus complicador. É verdade que ele é um Deus que nos ensina. E ensinar é diferente.
de você complicar. Então, quem é que complica tudo? É eu e você. Vamos pegar esse exemplo desse filho. Esse filho tinha um pai, tinha um irmão. Esse filho tinha uma boa casa, comia bem, bebia bem, vestia bem. Tudo que ele desejava ter como pessoa, ele tinha. Tudo que ele desejava ter, ele tinha. Humanamente falando, ele era um homem ou um jovem realizado. Mas de repente, do nada, ele amanhece em um triste dia, não um belo dia, porque só é belo quando a gente encontra o caminho. Quando a gente sai do caminho, esse dia não é belo, esse dia é triste. Em um triste dia ele acorda e ele vai procurar o seu pai. E ele vai dizer para seu pai: pai, eu sou muito feliz nessa casa, é verdade. Aqui o senhor me trata bem, aqui eu tenho a melhor roupa, eu tenho a melhor comida, eu tenho o melhor tênis, eu tenho a melhor cama, eu tenho empregados, um dia eu como contrafilé, outro dia eu como churrasquinho, outro dia eu bebo Coca-Cola, outro dia eu bebo suco, mas pai, tudo isso já não tem mais enchido os meus olhos. Eu quero que o Senhor me dê a parte que o Senhor prometeu, que tudo isso aqui seria meu e do meu irmão. Eu quero que o Senhor divida tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e me dê a minha parte, porque eu quero ir para o mundo. Eu quero viver a minha vida. Irmãos, eu tenho certeza, a passagem não dá esse detalhe, mas eu tenho certeza que quando esse filho, ele chega diante do seu pai, para pedir a sua parte, foi o dia mais triste da vida desse pai. E eu tenho certeza que diante desse pedido desse filho, o pai falou para ele: calma filho, senta, vamos conversar, vamos pensar, vamos agir com cautela, vamos agir com calma, sem pressa. O que está acontecendo com você, meu filho? Aquilo que eu e que você, que nós fazemos com nossos filhos. Calma. Mas apesar de muita insistência do pai, o filho já estava decidido, irmãos. E quando nós estamos decididos, irmãos, a fazer algo, ninguém tira esse algo do nosso coração, ninguém. Marido, mulher, pai, filho, pastor. Depois de muitas insistências desse pai, o filho vai dizer: pai, eu quero viver a minha vida. Eu já sou crescido. Eu já posso voar com as minhas asas. Esse é o nosso problema. É achar que quando chegamos a um ápice da nossa vida, nós não precisamos mais de pessoas que tanto nos ajudou, pessoas que tanto chorou por nós, pessoas que tanto se sacrificou por nós, pessoas que tanto deu a sua própria vida por nós, deixou de viver os seus sonhos para viver os nossos sonhos. Eu vou, pai. E o pai, com muita tristeza no coração, com muitas lágrimas nos olhos, ele vai dizer para o filho: filho, se dependesse de mim, você não sairia desse portão. Mas se você assim o deseja, eu vou deixar você ir. Porque, irmãos, todo pai, apesar de amar seus filhos, todo pai quer ver o seu filho livre. Ninguém quer viver debaixo de regras. Porque um dia nós já fomos jovens, já fomos adolescentes,
E sabemos como que é complicada essa fase de não pode, não vai, não vou deixar. A gente não aceita muito isso. Os jovens não aceitam muito isso, mas a gente mais velho, nós já vivemos essa fase. E hoje a gente insiste com os nossos filhos para eles não cometerem os mesmos erros que muitos de nós cometemos lá atrás. Por quê? Porque nos machucamos. Então nós não queremos que nossos filhos se machuquem. E esse pai, eu tenho certeza que ele disse, apesar do meu coração não querer que você vá, eu vou deixar você ir com uma condição. Qual condição? E que no momento que você mais precisar, você conte com esse pai. No momento que todos te deixarem, te abandonarem, lembre-se que você tem um pai. Eu imagino esse pai dizendo para o filho, você está desistindo de mim, mas aonde quer que você vá, meu filho, eu nunca desistirei de você. Como canta a mocidade, porque este pai, irmãos, ele tem um amor que é muito maior do que os nossos erros. E o filho vai. Eu imagino que quando ele vai saindo pelo portão da fazenda, ele já tinha passado um WhatsApp com alguns amigos, né? Eu estou usando uma linguagem, irmãos, figurativa para os irmãos entenderem onde eu quero chegar, tá? Não, alguém vai dizer, pastor, mas eu tinha nem telefone naquela época. Sim, é para você entender. Eu imagino que ele já tenha se comunicado com alguns, ó, é hoje que eu vou pedir ele, é hoje que eu vou falar com ele a verdade, que eu vou sair, eu vou embora, vou viver a minha vida. E quer ver a gente ficar rodeado de amigos? É os amigos, entre aspas, saber que nós temos condições. Você, quando não tem nada, irmão, ninguém quer ficar do seu lado. Mas quando você está por cima da carne seca, todo mundo quer ficar colado em você. Eu imagino que quando ele vai sair do portão da fazenda, lá está o João, lá está o Pedro, está o Henrique, está o Mateus. Por quê? Eles sabiam que esse jovem, ele era um jovem rico. Seu pai era um fazendeiro. Eu imagino que ele saiu com muita grana, saiu com ouro, com prata. E lá no portão estavam os famosos amigos, amigos oportunos. Porque o verdadeiro amigo, irmãos, eu sempre digo isso, o verdadeiro amigo é o seu pai e a sua mãe. O perfeito amigo é Jesus. Até esse tipo de amigo na terra, o amigo perfeito só tem um. Os amigos verdadeiros, pai, mãe, marido e mulher. E os amigos falsos são piores do que os inimigos. Porque o inimigo, você sabe que ele quer te matar, te destruir. O amigo falso não, ele se camufla, ele se esconde. Ele passa para você uma imagem de uma pessoa boa, mas por trás ele é uma pessoa perversa. Então, vamos embora. Diz o texto, irmãos, que ele foi para uma terra longínqua. O que passa na sua cabeça, irmão? Quando nós queremos fazer alguma coisa errada, o que nós fazemos? Fazemos perto de casa? Fazemos aonde? Aonde? Distante. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. Ou seja, ele já estava com tudo na mente do que ia fazer, como ia fazer. E ele foi. O que ele esqueceu de guardar no coração é que o dia mau chega, irmãos. E o dia mau, ele chega para todo ser humano. E quando ele
podia pagar uma cerveja, um cigarro de maconha, uma cocaína, quando ele podia pagar as mulheres da vida para ele, para os amigos, ele estava rodeado de pessoas. Mas à medida que o dinheiro foi acabando, se ele tinha 20 ao redor dele, diminuiu para 15. Acabou o ouro, 10. Acabou a prata, 5. Acabou o dinheiro, 3. Acabou a reputação, ninguém. Aí diz o texto sagrado que esse jovem que saiu da casa do seu pai com tudo, agora está vivendo sem nada. Olha como é que o diabo, ele engana o ser humano. Quando ele sai com tudo e rodeado de pessoas. Agora ele está sem nada e sem ninguém à sua volta. Diz o texto que ninguém o ajudava. Ninguém. Isso fica representado para mim e para você, que as pessoas que outrora já andavam com ele, já não estavam andando mais. E o dia mau na vida dele chegou. Então é hora de arrumar emprego, porque ele está longe do pai. Diz o texto que ele desperdiçou tudo absolutamente, ou seja, ele gastou sem freio, esquecendo do dia do amanhã. Esse é o mal de muita gente, né? É viver o dia de hoje sem pensar no amanhã. A Bíblia, quando fala assim, ó, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Sabe por que isso? Porque a hora que vem a noite, ninguém pode trabalhar. Sabe o que esse texto está querendo dizer? É sobre saúde e vigor. Trabalhe enquanto você pode, enquanto você tem força, enquanto você é um jovem, uma mulher sadia, é um homem sadio, porque vai chegar um tempo que vai doer aqui, vai doer ali, vai doer lá, e você vai falar, como eu queria fazer, mas quando você podia fazer, você nunca fez. Quando você podia entregar, você nunca entregou. Aí ele começa, me dá um emprego, me dá um emprego. Não, 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 porque é assim que o diabo faz. O diabo, quando quer ganhar o nosso coração, ele nos promete mundos e fundos. Ele é um verdadeiro político, o diabo. É um político. Ele vem na sua rua, fala que vai asfaltar a sua rua, vai embolsar e pintar o seu muro, né? Vai colocar luz em toda a rua, mas quando ele ganha, cadê? Assim é o diabo. Enquanto ele está na campanha para ganhar o meu e o teu coração, ele investe pesado. Oferece aparentemente aquilo que há de melhor na terra. Aí depois que ele ganha, ele se revela, como se revelou para ele. Tirou o dinheiro dele, tirou os amigos dele, tirou a reputação dele e colocou ele dentro do chiqueiro. Olha que contraste, irmãos. Enquanto ele vivia com o pai, ele vivia no luxo. E quando ele vivia com o pai, ele vivia no meio do amor. E quando ele vivia com o pai, ele comia e bebia o melhor da terra. Mas quando ele resolve se afastar do pai, ele sai do luxo para o chiqueiro. Ele sai da comida boa para a lavagem. Porque é isso que o diabo faz. João 10,10 diz que ele veio matar, roubar e destruir. E para ele não tem idade. Não importa se é um adolescente, um jovem, um irmão velho, uma irmã velha. Não importa. A função do diabo é destruir o ser humano por completo. Aí ele está lá no meio do chiqueiro com fome, desejando comer a comida dos porcos. Ainda bem que o Espírito Santo às vezes não nos dá esse start que deu na vida dele. E qual foi o start? Está ele lá sentado, fedendo, sujo. Como eu não como? Como eu não como? Como eu não como? Imagina a mente desse rapaz. Eu vou comer uma lavagem? Olha o que eu comi
diabo dizendo: come, come, porque essa é a sua comida de hoje, de agora em diante, de hoje em diante. Mas o Espírito Santo dá um start na mente dele. Que start? Você ainda tem a oportunidade de deixar essa vida. Você ainda tem um pai que, mesmo você desistindo dele, ele nunca desistiu de você. Aí esse filho vai ter esse start. E ele vai dizer essa frase linda. Primeiro ele pensa, irmãos. Depois ele age. Essa é uma lição linda. Às vezes a gente tem, como a irmã falou que a Graziele, Deus disse: só eu sei o pensamento que tem de vós. Às vezes nós temos até um bom pensamento, mas na hora de tomar atitude e colocar aquele pensamento em prática, o diabo vem, rouba o nosso pensamento. Mas esse jovem não. Ele tirou uma força da onde não tinha. Ele disse: o que é que eu fiz da minha vida? Aonde eu coloquei meu nome, o nome do meu pai, o nome da minha família? Eu vou me levantar. E assim que ele fala: eu vou me levantar, ele se levanta, irmãos. Ele se levanta. E ele planeja: eu vou falar assim para meu pai: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu já não estou voltando para ser filho, mas sim um trabalhador. Só que, irmãos, filho é filho. Basta você ali na escada do Sena aos domingos, que tu vai ver um monte de mãe e de pai, mesmo sabendo que o filho matou, né? Fez coisas erradas, cortou pessoas em pedaços, está lá o pai e a mãe. Por quê? No coração daquele pai, daquela mãe, aquele filho, aquela filha sempre vai ser filho. E ele levanta, vai se arrastando, sangrando, com fome. Ele vai correndo em direção à fazenda de seu pai. Diz o texto que o seu pai, irmãos, vê ele de longe. Olha que missão linda, irmão. O pai estava no portão da fazenda, quando deveria estar lá dentro da fazenda. Mas por que o pai estava no portão da fazenda? Porque nenhum pai fica feliz quando um dos seus filhos vão embora de casa. Ah, pastor, mas o filho que foi é um filho rebelde, é um filho desobediente, é um filho que deu muito trabalho, é um filho que não quer ouvir ninguém, é um filho que faz coisas erradas. Querido, querida, é filho. E um pai, uma mãe, por pior que seja o seu filho, nunca desiste do seu filho. Aleluia. E o pai desse jovem estava lá no portão da fazenda dizendo: ele vai voltar. Eu não sei quando, não sei que dia e nem que hora, mas ele vai voltar. E ele vê o seu filho vindo, irmão. E diz o texto que ele corre, ele abraça o seu filho e o beija. Aleluia. Eu duvido se você, se nós nos deparamos com um amigo nessa mesma situação, fedido de lavagem de porco, sujo, imundo. Eu duvido que, por melhor que seja esse amigo, eu duvido que eu e você teríamos coragem de dar um abraço nesse amigo. Mas se fosse o seu filho, a sua filha, se fosse o meu filho, a minha filha, nós daríamos. Sabe por quê? Porque o amor de um pai, o amor de uma mãe, não se mede por aquilo que se vê. Aleluia. E o pai o abraça, o beija. E ele vai dizer: ô pai, eu estou ofendendo, pai, eu já não sou digno mais de ser o seu filho, eu voltei, meu pai. Não foi para ser filho, foi para ser um trabalhador. E o que é que o pai fala para ele? Você é meu filho. Está sujo, mas é meu filho. Foi desobediente, mas é meu filho. Tomou o caminho do erro, mas é meu filho. Fez coisas erradas, mas é meu filho.
Mas é meu filho. Trazei uma roupa nova, um anel novo, uma sandália nova. Alguém vai perguntar: Senhor, mas por quê? Porque este meu filho, que estava perdido, foi achado. Que amor é esse? Só o amor de Jesus é maior do que os meus e do que os seus erros. Só o amor de Jesus. E diz a Bíblia que naquele dia uma grande festa é realizada naquela fazenda, porque aquele que estava perdido foi achado. Você conhece o fim da história? O filho mais velho não vai aceitar, alguns que trabalham com o pai não vai aceitar, mas isso pouco importa. O que importa é que o pai o aceitou. Ah, meu filho, o meu irmão vai dar de biquinho, que fique de biquinho. Se o pai me aceitou, eu estou aceito e ponto final. Eu termino essa mensagem dizendo para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei que caminho você tomou, eu não sei qual foi a escolha que você escolheu, mas você hoje entrou por essas portas, não foi à toa. O Pai, o seu Pai, Ele te trouxe a este culto da vitória nessa noite para te dizer que nada mudou no coração dele a respeito de você, nada. Nada. Você mudou, você o rejeitou, você o traiu. Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas se ele te aceita, você precisa deixar ele também te aceitar. Então nessa noite, que você toma essa atitude sóbria, que foi a única que esse filho tomou, a única. Ele tomou várias decisões erradas na sua vida, mas repare que uma única decisão certa anula todas as decisões erradas que ele tomou. O que é que o Senhor está falando para o seu coração nessa noite? Que Ele está disposto a apagar tudo que ficou para trás. Tudo que ficou, ficou. Como nós vemos no início do culto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o texto encerra assim, ó, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus tem um plano para você. Deus não interrompeu, embora você tenha interrompido o plano do Senhor na sua vida. Embora você tenha metido uma tesoura nesta aliança, o Deus que restaura, que é o seu Pai, está aqui para restaurar a aliança que você quebrou. Então nessa noite, faça como esse jovem. Tire força. Talvez você me pergunta: mas eu ainda estou fazendo isso, eu ainda estou fazendo aquilo, eu ainda estou fazendo aquilo outro, e Ele sabe de tudo isso. Se cada um de nós deixássemos para vir à igreja, para servir a Jesus somente quando estivéssemos limpos, ninguém estaria aqui. Porque o processo da limpeza, ele é diário até a eternidade. Enquanto estivermos aqui nesse corpo, vai ser uma briga, uma batalha. Mas diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 17: não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando você não se enche do Espírito, você se enche de coisas que não agradam a Deus. Quando você não se enche do Espírito Santo, você se enche de inveja, de rancor, de tristeza, se enche de cerveja, se enche de maconha,
ser humano se enche disso? Porque está vazio do Espírito. Oh, aleluia. E quando nós estamos vazios do Espírito, a nossa casa está aberta para o mal entrar, para o mal reinar. Então, nessa noite, decida você hoje fazer como esse jovem. Fez muitas coisas erradas, mas faça uma certa. Uma. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Apenas reconhecer que você não é nada sem Jesus, porque Ele já te aceitou nessa noite. Tem um louvor, aqui é para louvar o peça, né? Que diz assim: porque você saiu da igreja, que mais Deus te fez, largando tudo e indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, isso não é motivo para quê? Para largar o Filho de Deus. O que é que o Pai diz? Volta para mim. Sou eu o melhor amigo. Volta para mim. Eu quero você comigo, pois eu te amo. Te amo sim. Te amo sim. Te dou alegria. Te dou alegria. Volta para quem? Volta para mim. Quem do nosso meio nessa noite? Aleluia. Que queira voltar a conviver com o Pai. Glória a Deus. Levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você, vamos ajudar você a continuar caminhando. Aleluia. Eu sei que não é fácil, Ele sabe que não é fácil, mas Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai te ajudar. Tem alguém? Levante uma de suas mãos que quer voltar para o caminho do Senhor, ou você que nunca aceitou Jesus. Não tem? Então que Deus te abençoe e te conceda uma nova oportunidade. Glória a Deus. Amém? Mas eu tenho que terminar dizendo para você o seguinte: se você não tiver uma nova oportunidade, não vai poder dizer naquele dia que não teve. Aleluia. Mas eu vou orar para que você tenha. Amém?